Espiritismo sem mistério. Oi, gente linda! Mais um programa, e a gente está no programa Espiritismo sem mistério, estudando o capítulo 19, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, para você que está acompanhando a gente, através da nossa querida irmã Eliana, que traz essa explanação, esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a pergunta de hoje é a seguinte: qual a ação apontada por Jesus que torna a figueira seca? Ou seja, qual das nossas ações no dia a dia, na nossa vida, na nossa carreira, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, que seca o nosso futuro, né? Seca no sentido de, pensa, uma figueira frutífera, de repente não dá frutos. Então, se você tem um talento profissional e não desenvolve, se você tem um talento da maternidade e não desenvolve, se você tem um talento de levar a palavra de Deus e não leva a palavra, tudo isso é a figueira seca, que a irmã vai trabalhar com vocês. Qual mensagem revelada nessa parábola, para nós espíritas, fica mais forte? Ou seja, vamos olhar qual que é a mensagem que foi revelada nessa parábola. Para a gente que é espírita, né, que entende o que significa o processo espiritual, qual é a mensagem revelada? E a última, quem é a figueira que secou? Achei máximo essa que a irmã Helena trouxe, né? Quem é essa figueira que secou na sua vida? Ou seja, quem é essa pessoa, ou essa profissão, ou esse lar, né? Às vezes a gente fez um movimento imobiliário gigantesco, aí o prédio cai, vem as enchentes, a gente fica sem moradia, tudo isso, tá bom? Então, bem-vindo, passa a palavra à nossa querida irmã Eliana. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Boa tarde, essa equipe linda de coraçõezinhos que muitas vezes se ajuntam aos nossos corações. No exato momento que você se encontrou conosco, que está conosco, o carinho é mútuo. De você que escuta, ouve, nós que estamos aqui falamos, aqui sozinhos, fazendo a gravação do outro lado, nossa querida Ana Ariel, que faz a apresentação e os comentários também, participa, está dentro, é uma estudiosa do Evangelho. Agradecendo a Rádio Boa Nova, a TV, a FEAL, a Regina Prata, a Edi, ao nosso querido Júlio Sena, a todos vocês que compõem, que a gente não lembra o nome, né? A querida Celina, né, que faz dualidade, que é uma coisa muito bonita, a todos, os Damião, quer dizer, toda essa equipe que todo mundo sabe, mais até do que eu mesma, né? Estão convivendo com eles direto na rede e na transmissão. E com esse carinho todo, a gente vai ao tema de hoje. É muito, muito, muito importante a gente pensar numa coisa assim simples desse texto, tá? A hora que a gente lê a parábola, às vezes a gente vai no estudo e esquece um pouco a parábola, né? Mas a parábola, ela fala de uma coisa muito forte, né? Aqui está ela, conosco, anotei para não esquecer, né, que a gente recebe aquelas, né? Jesus sai de onde? De Betânia. A gente sempre fala de Betânia, Betânia. Procura no mapa Betânia. É gostoso entrar, sabe quando você estudar? Entrar, que aqui a gente não pode usar esses mecanismos, né? Se a gente pudesse, a gente poria aí Betânia e Jesus andando, e a gente vendo Betânia nos tempos antigos, as pinturas, as imagens, os filmes, porque a gente se coloca lá, né? E ele sentiu fome. Olha a descrição, a fome, né? Tem aí a campanha do Betinho caminhando, né? Quem tem fome tem pressa, não é verdade? Tagore, lá na Índia, escreve, né? Quem é pobre tem pressa, né? De outro jeito ele diz isso, nós somos todos pobres e precisamos nos apressar, quem é pobre, né? Então, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava ali algum fruto. Ao se aproximar, encontrou apenas folhas. Não havia fruto, só folhas, ou seja, palavras ao vento, né, sem sustentação. E a gente passa, a gente fica nessa imagem. Ela não produziu frutos, mas tem uma coisa, uma palavra, uma linha que eu vi só quando fui preparar para trazer para vocês essa semana passada, que é o seguinte: pois não era a época de figos. Não dá para a gente dar um soco no peito isso? Só tinha folha, mas claro que só tinha folhas, não era a época de figos. E a figueira, e por que ele a condena, então?
Veja que Jesus não se prendeu aos frutos, porque às vezes a gente até dá frutos, mas são frutos secos, frutos sem verdade, frutos que dá mais para aparência. Aí nós vamos estudar no próximo capítulo 21, os falsos profetas. Acabamos de estudar no anterior sobre a fé, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão. Então nós estamos numa delicadeza de conceitos, numa, sabe, perfumaria do espiritismo e olhar dos espíritas sobre as palavras e as passagens de Jesus, que você pensa, nossa, Jesus é contraditório, ele se nega? Não, a gente continua lendo, vamos continuar lendo, isso é importante, a gente começar a ler e pensar, ele passando em Betânia, ele teve fome, vai na figueira, e ele sabe que não é época de frutos ali, mas ele espera encontrar frutos mesmo fora do tempo. Então significa o quê? Que a figueira pode ser que ela tenha tempo, mas ali Jesus estava usando uma imagem arbórea, vamos dizer, ecológica, para dizer de nós, a árvore humana. Será que nós temos tempo de dar figo ou será que é o tempo todo que eu preciso dar figo? Quer comentar, Ana? Estava aqui pensando, né? Eu gosto muito dessas reflexões, a gente traz para a atualidade, né, as questões que a gente está vivendo. E quando Jesus olha para essa figueira, eu acho que todos nós, a gente pode pegar uma situação ruim e transformar numa situação boa, pegar uma situação boa e transformar numa situação ruim. Para quem está em casa, a gente toda quinta-feira às 16 horas tem um programa que vai, né, que sobe no canal do YouTube, que é o Caminhando com Jesus. E lá a gente estava falando bastante sobre isso, né, que eu posso olhar a minha falta ou a minha abundância como meu espinho na carne, ou como a minha bênção, né, de lembrar que Deus existe, de lembrar que eu tenho um caminho. E a mensagem revelada nessa parábola, para nós espíritas, para nós especialistas, é observar quem é essa figueira que secou. Né? Então, dentro de nós, quem é essa figueira que secou? Ou seja, que parte sua, né? E você, às vezes a gente dá permissão que o outro seque. Eu recebi esses dias, irmã, eu faço aquelas caixinhas de perguntas no meu Instagram, Manariel Fala, e uma pessoa fez uma pergunta assim: como é que você começou, se recompôs no amor depois de tudo que você passou? Ou seja, eu deveria ter ficado seca, né? As decepções amorosas deveriam ter me secado, então. E aí o que me veio muito forte tem a ver com essa parte cristã, que é a raiz, né? A base. Então, eu tenho como uma referência espiritual um pai, poeta, muito amoroso, muito bonito, que conserva em mim a relação do masculino em relação às mulheres. Meus pais são muito amigos, se dão muito bem. Ter uma mãe que me criou numa base espírita. Pense, eu li há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão, os romances espíritas, eu entendia que muitos dos encontros e desencontros, porque ninguém casa para divorciar e ninguém espera, né, destruir uma família, ninguém sonha com algo nesse sentido, mas eu entendia, o espiritismo, ele dá uma árvore frutífera que é essa consciência, né, uma ciência consciente, ou seja, se a sua árvore está secando, se seu casamento está secando, algo ali se perdeu. Mas aquela árvore ainda tem uma plantação inteira, ainda tem uma terra fértil inteira, que é a encarnação. Então não é possível que Deus, na sua infinita bondade, né? Se no Antigo Testamento, em Gênesis, fez a gente com uma costela de Adão, né? Aquela coisa de trazer para o ser humano alegria, não é possível que a gente não mereça o amor novamente. Então a minha resposta, ela se encaixa muito com esse capítulo, que é esse lugar onde eu posso ser uma árvore frutífera em um solo fértil. E eu posso ser uma árvore, uma figueira seca em um solo arenoso, árido, desértico. Mas esse solo, como já diz, né, base, ele vem da nossa origem. Então, para você que está em casa, você está criando seus filhos num lar cristão? Você está levando seus filhos para a casa espírita para tomar um passe, para fazer uma oração? Se você é de outra religião, para a igreja, para o templo. Ou seja, você está dando um solo fértil para que ele não perca a fé no amor. Então, por que eu não perdi a fé no amor? Porque meus pais não perderam a fé em mim. Porque a minha mãe não perdeu a fé em mim. Estou aqui com vocês mais uma semaninha, com o bebê pequeno, correria, corre, corre. Eu estava falando isso antes da gente entrar ao vivo. Que bom que eu tenho essa pausa da hora do dia para fazer esse programa, né? É aquele horário que eu me reconecto, que eu lembro de Deus, que eu lembro quem eu sou,
Quem que a Ana Ariel fala? Por que que eu falo? E do que eu falo? Ou seja, que fruto eu estou dando, né? Quem é essa pessoa, essa mulher? É a filha da irmã Eliana, né? É o ramo de uma figueira que multiplicou. A AMIC tem mais de 1.500 crianças assistidas diariamente, foi fundada por quem? Pela irmã Eliana. São os frutos, né? Conhecerás o trabalhador pela sua obra. Quer conhecer a irmã Eliana? Clica lá, www.amic.org.br. Você vai ter acesso ao tamanho do trabalho dela. Então, para você que está chegando hoje no nosso programa, que está conhecendo agora esse canal, faz muitos anos que a irmã Eliana vem fazendo esse trabalho. É uma figueira muito fértil. Então, você pode acompanhar toda sexta-feira, às 20 horas. A irmã Eliana faz psicofonia mediúnica. Então, para você que está em casa e quer ver o fenômeno da mediunidade, quer ver o processo mediúnico espiritual, toda sexta-feira, às 20 horas, no canal Irmã Eliana no YouTube, a gente faz uma live ao vivo, onde ela se comunica. A gente tem a chance de ver a comunicação espiritual. Toda terça e quinta tem o programa Espiritismo Sem Mistério e Caminhando com Jesus, ou seja, só aqui são 3 frutos de uma figueira só. Então, irmã Eliana, bem-vinda de volta. Passo a palavra à senhora, que a senhora possa trazer esses ensinamentos tão lindos, não só como minha mãe, tenho muito orgulho de dizer minha mamãe, mas por todos os frutos que a senhora vem gerando nessa terra tão fértil. Bom, assim como tem mãe, né, como é que chama? Mãe coruja tem filha coruja, viu, vocês corta um pouquinho, reduz um pouquinho, né. A Ana Ariel fala, então ela vai falando. Então vamos voltar aqui, Ana Ariel, a esse pensamento, né. Às vezes, nessa frase de Jesus: "Busca apenas folha, pois não era a época de figos". Então, a condenação de Jesus, quando a gente pergunta: "Qual a ação apontada por Jesus?", no evangelho explica que a figueira que secou, né, a ação que Jesus aponta na figueira é de, mesmo sendo não sendo época, ou seja, eles estão caminhando, eles estão andando, eu não estou dentro do centro espírita, eu estou em casa, estou no médico, estou na feira, estou caminhando no cinema, estou, quer dizer, o tempo inteiro o cristão precisa ser cristão, ele não tem tempo para dar figos. A obra de Deus em nós, ela é contínua. A conversão, que é uma coisa muito, uma palavra séria, a gente precisa entrar no espiritismo e entender que nós somos os discípulos de outrora, nós somos os iniciados contemporâneos modernos, que só se fazia dentro de templos, com vida reclusa, saindo do mundo. Mas no Tibete tem uma história linda do sábio que estudou, 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 quase 90 e poucos anos, e aí ele desce, quando ele aprendeu tudo que ele podia e conseguia, ele desceu e começou a andar pelas aldeias, dando frutos. Mas hoje em dia, não, nós somos aquele que já estudou. O espírita o espiritismo é o terceiro momento de toda essa construção que vem lá dos hebreus, da travessia no deserto, de Moisés, da sarça ardente, da luta para a sobrevivência e instauração do reino de Deus, de todas as guerras, da evolução e até Cristo, que é o Filho que Deus envia para nós. Ele está ensinando ali há mais de 2000 anos que a figueira cristã que o Pai enviou para nós, ela não deixa de dar frutos, ela nunca só folhas. "Ah, espera um momento, depois eu te dou o prato", quando está com fome, ou a atenção, quando a pessoa precisa da sua voz, ou carinho, quando, sabe, o filho pede, sabe. "Ah, está exagerado? Então senta, explica, se divide. Há caminhos, reparte esse fruto se tem mais demandas, se organiza", não é, mas uma coisa é você organizar como vai processar esses frutos, outra coisa é chegar em você e estar vazio e estar deserto. E ele condena essa figueira à esterilidade. Aí, daqui é que saem os falsos profetas, que nós vamos estudar no próximo capítulo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Jesus já estava tratando ali, há mais de 2000 anos, com os discípulos, como reconhecer o falso profeta. Ele não tem obras, ele tem aparência do bem, mas em realidade nada produz de bem. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Palavras que são como um verniz superficial, são agradáveis aos ouvidos, mas quando analisadas, nada se encontra de substancial para o coração. Após tê-las ouvidas, pergunta-se que proveito se teve.
É o símbolo ainda de todas as pessoas que possuem meios para serem úteis e não são, perdidas na distração, no ócio, diríamos agora na contemporaneidade, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. Não são. As utopias se perdem, são esquecidos, os sistemas se esvaziam, as doutrinas. E eu estava me lembrando, então, de um almoço na casa de Chico Xavier, onde Eurípides, o filho do coração, nos chamou, e a gente se sentou assim numa ponta aqui perto, próxima dele, e ele falou que se nós, cristãos, não cumpríssemos, e nós éramos a terceira era, porque era o cristianismo redivivo, o cristianismo ia perder o sentido. E a própria doutrina espírita ia se esvair como outras doutrinas iniciáticas que já passaram pelo orbe e ficou como registro histórico, sem substância, sem fiéis, sem pessoas reais, concretas. E ele falou isso para inúmeros dirigentes que estavam presentes naquele momento no seu almoço. Guardei bem a fala dele, olhando como assim, e lágrimas escorreram dos olhinhos dele, pensando na dor, né, do Cristo de ver a árvore de vida, ou a figueira estéril que muitas vezes nós nos transformamos. Precisamos ir longe, olhemos só para nós mesmos, porque o outro, eu não posso dar conta do outro, o outro está fazendo o destino dele, e Deus não vai perguntar o que fez a Nariel, o que fez a Mariana, o que fez, sabe? E mesmo fazendo aqui, podemos ter, como está dizendo aqui, o brilho do orador, mas sem solidez. Palavras que são só um verniz. Porque Deus não vê fora, Deus vê dentro. Os anjos, os arcanjos, os anjos tutelares, também vêm por dentro. O que falta, então, a essa figueira? Quem é ela, na verdade? É a fé verdadeira. Então, agora vamos para o capítulo chama A Fé Transporta Montanhas. Veja, 3 iluminações, Anariel, da fé. A fé verdadeira, pode anotar, a fé fecunda e a fé que estremece as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não têm frutos, olha. Porque não estão agindo. Por isso que Tiago lá pergunta, e no Evangelho de João, inclusive nas epístolas de João também, tem fé aquele que fala de fé? Em Tiago, a fé sem obras é nada, é morta, é como morta. É a figueira que tem folhas. Então, veja, o que falta é a fé verdadeira, a fé fecunda, a fé que estremece, a fé que transporta as montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não têm frutos. É por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois um dia virá em que elas secarão até as raízes. É o mesmo que dizer que todos os sistemas, olha aí que eu acabei de falar do nosso Chico Xavier, todas as doutrinas que não produzirem nenhum bem para a humanidade, vejam, para a humanidade indistinta, cairão no vazio, que todos os homens voluntariamente inúteis por falta de utilizar seus recursos pessoais, inteligência, dons, serão tratados como a figueira que secou. É muito forte, né, Ana? Essa passagem, essa pergunta, né? Qual a ação apontada por Jesus que torna a figueira seca? Olha, a inação. A inação é uma ação, compreendem isso? A inação, ela é uma ação. Ficar parado é aquele que a gente chama de movimento zero, movimento estático, mas é um movimento. Você jogou energia em ficar ali parado e não agir, e não trabalhar, não é? Aqui ele fala também qual a mensagem oculta ou revelada nessa parábola. Tá? A Ana quer falar um pouquinho. Que linda. Obrigada, Aninha. Queridos ouvintes, prestem bem atenção nisto. Não é eu dou frutos ou não dou frutos. Posso até parecer que eu dou frutos, mas é algo mais profundo que Jesus está falando aqui, é algo maior. A gente precisa prestar atenção nisso, né? E lembrar, então, que não era tempo de frutos. Na verdade, muitas vezes a prova vem na hora que eu não tenho tempo. Cuidado, né, com essa distração. Estava aqui essa analogia, né, de não era tempo de frutos e ainda assim a figueira era seca, né? Então a relação do quanto o tempo, né, ou seja,
O tempo, ele é uma palavra que pode também ser vista, né, de maneira boa ou ruim, mas a falta do tempo é sempre utilizada pelas trevas, pelos especialistas. Tem muitas passagens, né? Quem corre não é Deus. Quem age sem pensar não é Deus. Quem faz a gente correr contra o tempo não é Deus, porque Deus tem o tempo a seu favor. Deus tem a eternidade, né? Essa encarnação, esse planeta de expiação e prova, é um pequeno período de tempo. Então, esse tempo, essa demanda, ela precisa ser vista. E aí eu queria deixar esse convite para a gente olhar de um lugar mais profundo e mais amoroso, que é, se a fé ela tem que ser verdadeira, fecunda e ela estremece o coração, eu já sei como eu estou distante da fé. Esse é um ótimo exercício terapêutico. A irmã sempre gosta que eu crie analogias de exercício terapêutico, é assim, eu estou em verdade, eu estou vendo fecundar, por exemplo, né? Eu tenho um filho com meu marido, então está fecundo, a gente tem um bebê, a gente gerou uma vida, é uma terra fértil. Estremece o coração, aquilo te tira o ar, você não se imagina sem essa pessoa. Né? Eu estava falando para Deus que eu estou numa fase da minha vida, da minha doce prisão, que a gente está trabalhando no programa Caminhando com Jesus, né? Essa doce prisão da maternidade, eu pensando, ai Deus, eu não estou na expansão, eu não posso fazer palestra, eu não posso fazer show, eu não posso viajar. Aí vem a TV e muda os dias da gravação e muda os dias que a gente vai ao ar. E aí vem o Antônio, que se especializa em edição de estúdio e cria um cantinho para a gente gravar. Aí vem o Zoom, que viabiliza, graças à pandemia, que a gente faça os programas. E eu falo, Deus, obrigada. Né? Dentro dessa doce prisão que eu estou hoje, eu continuo uma terra fecunda, que é levando a palavra de Deus. Eu continuo na minha verdade interior, que é estar em contato com a espiritualidade, que eu sou muito religiosa, né? Eu gosto desse momento de me nutrir do espiritual, e me estremece o coração. Eu fico numa ansiedade de dar certo, de gravar, de fazer possível, de tornar viável, porque é isso, é esse lugar, né? Hoje a minha funcionária precisou ir embora mais cedo por uma questão pessoal. Eu falei, como é que eu vou gravar? Deus, Deus, me ajuda, me ajuda. É isso, eu estou estremecida, eu não quero me perder do noivo, que eu sou enamorada, que é o Cristo. Eu não quero me perder desse amor que sou eu com a minha mãe, que é uma relação eterna, secular, né? Não tem nenhum conflito de espírito de gerações, a gente se ama de um tanto, é de uma amizade de um tanto que quem está de fora nem compreende o nosso amor, mas é esse amor que estremece. Né? A minha mãe é quem me lembra de Jesus no dia a dia, então ela disse, existe filha coruja? Ah, eu não sou coruja, eu sou assim um galinheiro inteiro de corujinhas, porque a gente precisa reconhecer que a nossa abundância, e eu me considero abundante, né? Abundante em filhos, abundante em amores vividos, abundante em amigos leais. A gente estava mais cedo conversando sobre um amigo meu, e eu pensei, nossa, ele também já me ajudou num momento que eu precisei, e eu acho que eu ainda também não paguei ele. Me coloquei na lista das pessoas que estão devendo. Fechei o olho assim e falei, Jesus, que vergonha! E aí eu fui olhar se tinha mais alguém que eu estava devendo, que é isso, assim, às vezes a gente tem amigos tão delicados e tão suaves que a gente esquece, né, que deve alguma coisa. Então, esse é o amor da figueira frutífera, né? Mas para ela ser frutífera, ela tem que usar bem o fruto. Ela tem que saber como empreender o dinheiro, como empreender o talento, né? Então, irmã, respondendo essa pergunta, eu acho que o exercício de hoje seria como observar se eu estou na fé, se eu estou em verdade, se é fecundo o caminho que eu vivo, ou seja, os caminhos com Deus, eles são frutíferos, eles são fecundos, e se isso estremece o meu coração de um lugar de muita alegria. Aí a gente vai ter como se fosse um filtro, um norte, de saber se a gente está caminhando para transportar as nossas montanhas internas, né? Porque a gente não pode se perder do capítulo, como a senhora mesmo disse, a fé transporta as montanhas. Então, como é que eu transporto as montanhas, né? Como é que eu venço os desafios da minha relação com alguém do passado? Como é que eu venço as minhas relações com o meu ego, a minha vaidade? Nesse lugar. Então, não sei se eu ajudei, mas acho que esse é um bom exercício, uma boa análise. Que linda, Aninha. Muito, muito belo. E, nossa, o que dizer disso? É maravilhoso.
A gente precisa, vamos guardar na memória esse exercício que ela falou, vamos examinar a fé verdadeira, né, que é tão linda. Então, existe a falsa fé, existe. É um crer até que Deus, por exemplo, como é que eu sei que não é a fé verdadeira? Porque no momento em que Deus seca a figueira, né, quando a figueira não floresce, eu esqueço de Deus. Mas Jesus não, Jesus continua, ele condena ela à esterilidade, tem de fé em Deus, não na figueira. Ele continua falando. E Pedro, lembrando-se da palavra de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Aí Jesus, tomando a palavra: tende fé em Deus, Pedro. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a esta montanha, passa, tira-te daqui, lança-te ao mar, sem que seu coração hesite. A hesitação é terrível. A hesitação, ela tira com H, ela te para. Com E, ela é vitória. Seria êxito, com acentinho, né? Se você hesitar, mas se você pôr um X e um E aí acentuado, ela é o êxito, tá? Se o seu coração bater, ele não pode hesitar, você não pode duvidar. Mas, acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. Então, Jesus dá exemplo, então, duas coisas muito importantes, né? Ali está revelada para nós o que a figueira humana precisa dar fruto o tempo inteiro, porque ela não é aquela figueira, né? Mesmo quando não é tempo de fruto, ou seja, não há tempo para dar frutos, porque o fruto é imanente ao homem. Ele tem o fruto da paz, ele desenvolveu essa ciência, ele tem o fruto da alegria. Por que não dar o fruto da sapiência? Por que não dar? Cada homem, cada alma, não precisa ter se frequentado escola, feito curso, etc. Quanta sapiência no Chico Xavier? Pergunta se ele tirou, fez curso de... Não, mas ele estudou, autodidata. O autodidatismo será o futuro. Mahatma Gandhi fala do futuro das escolas. As escolas não eram no banco, assim, um prédio, banco, um atrás do outro. Quando o nosso querido Rabindranath Tagore funda a grande Escola da Paz na Índia, as crianças estão debaixo de árvores, aprendendo seréticas, a desenhar, música, recitar poesia, e o conhecimento organizado vinha no meio, como acréscimo. E elas eram tão estimuladas que todas sentiam um êxito profundo, tanto na ciência quanto nas artes, na filosofia, nas letras, porque era uma alegria estar com o saber. O saber era transformado em algo saboroso, em algo que levava o estudante a transportar a montanha da ignorância daqui para lá e dizer: atira-te ao mar, porque eu vou aprender, eu consigo alcançar. Né? Com a criança em casa, o educador na escola, puxa vida, quantas vezes eu disse para crianças que falavam: não aprendo, não aprendo. Né? Tinha um nosso, quem que é aí que falava: não consigo, não consigo. O Joãozinho, né? Não consigo, não consigo. Ele não sabia perder. É um espírito que traz uma carga de vitórias talvez tão alta e de dificuldade de perder. Não consigo ficar alegre perdendo. Coisas assim muito bonitas e que é verdade, às vezes a gente não consegue. Não é isso que Jesus está falando, de não conseguir, é da gente nem tentar, né? Aí na segunda parte, o último parágrafo, ele diz: os médiuns são os intérpretes dos espíritos, aquele que o Chico deixou na mensagem naquele almoço para os médiuns. Eles suprem os órgãos materiais que faltam aos espíritos para que transmitir suas instruções. É por isso que eles são dotados de faculdades específicas. Em tempos de renovação social, eles têm uma missão particular. São árvores que devem dar o alimento espiritual a seus irmãos. São muitos para que o alimento seja abundante. São encontrados por toda parte, em todos os países, em todos os níveis sociais, entre os ricos e os pobres, grandes e pequenos, a fim que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Então é Deus quem chama, lembra a queda de Paulo, como conversamos a semana no Caminhando com Jesus, no programa da tarde? Você vai assistir hoje ainda ele, se estiver conosco, mas se não assistir, veja, é quinta-feira às 16 horas, né?
Então, se porém eles desviam do objetivo providencial, a faculdade preciosa que lhe foi concedida, se empregam coisas fúteis, nefastas, se colocam a serviço de interesses, aí vem sabe, se torna figueira estéril, porque não tem aquele fruto que leva o outro também à fé, que leva o outro também à alegria. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos. A semente que não sabem fazer, que frutifique e consentirá que se tornem presas dos maus espíritos. Aí nascem as grandes obsessões, cruéis obsessões, que trabalhadores e operadores do magnetismo estavam tão perto, né, de servir as suas mãos, né, as suas bênçãos. Você vê que as mãos vão, só de falar, vai ficando oleosa, vai ficando, né, você tem aquele dom natural que foi dado no processo reencarnatório seu. Nós vamos chegando aí já quase nos no final, né? Aninha, 5 minutinhos, Aninha, 6. Pode fazer seu fechamento bem lindo. É esse o estudo de hoje. Na próxima Oi, quinzena, amadinha. fé, mãe da esperança e da caridade. Aninha? Oi, amadinha. Eu preciso ir mesmo. Estava aqui pensando numa reflexão final, né, para o nosso programa de hoje. No Caminhando com Jesus, que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas, para quem acompanha regularmente, e fica disponível no YouTube para todos vocês que estão em casa, através do canal da TV Mundo Maior. Lá a gente está trabalhando profundamente em Filipos e em João, essa passagem, né, dessa fé, desse lugar que dentro da nossa prisãozinha interna, a gente pode, né, como Paulo, que fez as cartas aos Coríntios de dentro de uma cadeia, de um presídio. Então, nesse momento, eu queria convidar você para olhar para a sua prisão interna, e enquanto a gente faz oração com a irmã Eliane, enquanto ela fecha o programa de hoje com as orações, qual é essa prisão interna que você só precisa dizer: Deus, aqui eu estou feita como prisioneira nessa terra, e eu quero ser uma figueira frutífera, que eu possa dar os frutos que eu preciso nesse lugar onde eu estou hoje, porque Deus está em toda parte, todos os caminhos a gente chega até Ele, né? Então, acho que essa é a minha mensagem final, irmã. Uma linda prece para todos nós. Seu áudio está fechado, irmãzinha, irmã Eliana, para que a gente possa participar. Vamos reunir aqui, querido companheiro de jornada, querido caminhante, querida caminhante. Vamos reunir aqui para fechando o programa, indo aos momentos finais dele, refletindo sobre esta fé verdadeira. É a primeira enunciação de nosso querido espírito comunicante, porque aqui no capítulo 19, nesse momento, nós temos, na primeira parte, sempre as citações que vêm do Evangelho, depois vem os comentários que Allan Kardec, por intuição e com espírito de verdade, trazem, e depois as instruções. Esse espírito se chama Joseph, o espírito protetor de Bordeaux, em 1862, né? E, perdão, se isso será o próximo encontro que nós estudaremos. Esta foi mesmo Kardec que escreveu a parábola da figueira que secou. Essa passagem é de uma sabedoria, ele diz, né? Aqui é um comentário da nossa casa espiritual. Um ícone que serve à alma aprendiz quando está a caminho em seus passos iniciais. Então, é uma abertura, é um momento de reflexão inicial. Tomou-se, né, um paradigma do conhecimento subjetivo, as obras revelam. São como uma fotografia. Então, o conhecimento subjetivo, ele está apoiado na objetividade das obras. São como uma fotografia da alma, ou sua caligrafia. Cali é alma, grafia da alma. Quando a gente olha uma letra, a gente pode ler na letra um pedacinho do outro. E deslizar nas páginas da vida o texto da salvação. Quando, em oração ou em sonho, aparece-lhe a imagem da figueira estéril, ou você abre o evangelho e sai, parábola da figueira que secou, esteja atento. Alguém está procurando em você os frutos, às vezes da compreensão, às vezes da tolerância, às vezes do silêncio, às vezes do seu sorriso, do seu olhar, às vezes do seu alô, né? No desespero, no afã, telefonou,
ou escreveu, e o nosso jeito ríspido, lacônico, sim, não, cortante, pode levar alguém ao pranto. Já tive pessoas que me falaram isto, me contaram isto, momentos de, sabe, da impaciência cristã, não cristã, da impaciência do cristão, sem a paciência cristã. Na hora de organizar uma sala de estudo, a chegada do querido fiel que vem tomar o passe, ouvir a palavra, ou que aquele telefone que você deixou para que ele seja atendido e você não se sente acolhido no atendimento. Quão importante lembrar-se dessa parábola. E se ela está saindo, pergunte: o que eu estou fazendo com os dons que Deus me deu, com a minha mediunidade, que é o dom de participar da ceia sagrada. Sou convidado, estou no banquete nupcial, estou me alimentando, é uma iguaria assim, sublime, porque a iguaria é trazida pelo nosso espírito protetor, e que está ao nosso lado, auxiliando. Então, diz que nesse momento faz assim, ó, dizem, né? O anjo com vergonha de nós, e do seu médium, ou do seu assistido, ou do seu guiado, pelo comportamento que você tem com o seu próximo. Então, pense que figueira estéril, não estou dando fruto. Oh, meu Deus, secarei até as raízes, aí as suas raízes se perdem, você se torna aquele ser que, sabe, que vem a ventania, você dobra para lá e para cá, e as ventanias arrancam. Se você tiver raízes fracas, elas te arrancam do lugar em que você está. Suas raízes precisam estar profundas, porque você dirá às montanhas de dificuldades: passa daqui para lá, e ela passará. O que é feito com coração, é a fé verdadeira, a fé fecunda, a fé que estremece o coração. Ela, essas três faces estão unidas em uma só, dentro do corpo de uma só fé, a fé que transporta as montanhas. Ó Deus, que esta fé tão profunda e maravilhosa, que é feita dessas três forças tão importantes em minha vida, de cristã, de cristão, em minha vida de médium, de aquele ser que intermedia as forças espirituais para a Terra, os conhecimentos espirituais. O professor, por exemplo, é um mediador. Hoje se usa até essa palavra. O que ele faz aqui na empresa? Ele é o mediador da missão da empresa. Lembrando, hoje já existe até este pequeno papel, o mediador da empresa, para fazer com que aquele trabalhador lá, que está lá na seção, naquela linha de produção, lembre-se que está a serviço de algo maior, que é a vida da própria empresa, que é a sobrevivência até de todos os seus amigos, dele mesmo, de sua esposa, filhos. Então, em qualquer lugar que eu esteja, mais humilde, limpando um chão, ou as escadas do edifício, ou sentada como assessorista no elevador, ou servindo como copeira um copo d'água, ou mexendo uma panela, pensando que os fluidos se derramam e aquele alimento vai não só encher alguém e dar satisfação e gozo, mas curá-la, porque o alimento pode curar ou nos adoecer, dependendo das energias que envolve. Olha a fé, até num ato simples de cozinhar, existe fé, e transporta as montanhas de impurezas até do próprio alimento. Me lembro uma vez que morei em um determinado lugar em que havia a ida ao lixão. Como eu trabalhava o dia todo, chegava tarde, eles chegavam tarde do lixão e traziam coisas vencidas, me presenteavam, que eu não tinha tempo de ir com eles. Morei nesse lugar 1 ano. Mas antes disso, lavavam tudo, né, com sabão, punham assim e dávamos as mãos, isso era a pessoa que tinha a liderança ali, né, e orávamos para que o Jesus, né, porque eram mais evangélicos, não eram espiritistas, limpasse e fizesse daquele alimento não só o que enche o estômago, mas também a alma, e que eliminasse de nós todas as doenças que poderiam existir, filhos da fome. Ah, sensibiliza o teu coração
e faz com que a fé da caridade transborde esse mês, esse ano, nesse país com 33 milhões de seres em fome. A fé social, ela também existe. Tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber. E a sede de ternura, de carinho, a gente vê nas nossas filas, todos os dias, marmitas dias em 2 zonas de vulnerabilidade social. Ó Senhor, como fazemos isso? Não sabemos, mas as doações vão chegando, a gente põe o joelho ao chão, e nossa geladeirinha está cheinha de alimento, às vezes um chega, quando vai esvaziando chega outro. É impressionante a administração celeste na arte de auxiliar o próximo. Assim, vamos encerrando o nosso trabalho de hoje, que nós transportemos essa fé, com fé, essa montanha de fome que invade o país, os desempregos que se alastram em uma pandemia de abandono social, de falta de oportunidade, de misérias que emergem da fome. A fome dói, ela dói. As crianças falam, quem já passou sabe disso, é um vazio lá no fundo. Então, erguendo nossas mãos a Jesus, nós vamos pedindo que aquele naco de pão que cai das suas mãos beneficie nossa prece, nossa oração de hoje. E que em nosso lar, as águas que tomarmos do filtro, o alimento que pusermos em nossa mesa, ele estará medicado para não só suprir nossa fome do corpo, mas também da alma. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. E dá-nos o livramento de todo o mal, Senhor, de todos os males que possam existir em nossas vidas, em nossos caminhos, em nossas tristezas profundas que muitas vezes querem nos levar a descaminhos cada vez maiores. Recebam nesse instante o passe magistral de Jesus, desse evangelho da fé, que derrama como uma figueira florida de esperança, de amor, de caridade, derrama sobre você e o futuro, a beleza do porvir. Abre teus braços, abraça o invisível, um espírito anjo guardião de teu lar estará aí. Você estará abraçando, não é o nada, não é o vazio. Se pudesse ver, às vezes um pai que partiu uma mãe, um ancião, uma bisavó, tataravó, um ser que você não se lembra dele agora, mas que te acompanhou desde o seu nascimento. Não estamos sozinhos. O anelo espiritual nos envolve, Deus está em nós como um diamante, o libridíssimo cristal, no centro do palácio, né? Do castelo da alma, escreveu a querida Teresa, a obra teresina, Carmelita Descalça, a quem devotamos um apreço carinhoso por tantas aprendizagens que ela traz a nós, irmãs, e aos irmãos também, que possam lê-la e praticar esse verdadeiro evangelho, essa verdadeira fé que remove as montanhas. Boa tarde, um grande abraço, fiel gratidão do fundo do nosso pobrezinho coração. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.